verdade liberta. É errado consumir moderadamente bebidas alcoólicas? Parte 3. Jesus Cristo e o vinho. O próprio Jesus bebia vinho moderadamente. E esse ponto é interessante para provarmos que o vinho que Jesus bebeu era de fato vinho, não suco de uva. Jesus falou: João Batista veio sem comer pão e sem beber vinho. Mas vocês dizem: ele tem demônio. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Mas vocês dizem: vejam, um homem glutão e dado a beber vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Aqui há uma prova de que Jesus bebeu vinho e não suco de uva. Os opositores de Jesus ouviam comendo e bebendo com cobradores de impostos e usaram isso para difamar a Jesus, chamando-o de glutão e beberrão, ou no linguajar popular, de comilão e bebum. Então é óbvio que as pessoas viam Jesus beber vinho, não suco de uva. Imagine o seguinte: você se aproxima de alguém que está bebendo suco de laranja e diz: quem te viu, quem te vê, seu bebum, olha só aí, que vergonha, tomando suco de laranja. Chega a ser piada. Então, se as pessoas acusaram falsamente Jesus de ser bebum, é porque elas ouviam beber vinho. O mesmo podemos ver na instituição da Santa Ceia, feita à base de pão e vinho. Hoje em dia, em muitas igrejas, as pessoas se reúnem mensalmente ou semanalmente, comem uma bisnaguinha Seven Boys com tangue de uva e acreditam estarem realizando a ceia instituída por Jesus. Alegam que o vinho da ocasião não poderia ser fermentado ou alcoólico, pois o fermento representava o pecado, e até mesmo o pão da ocasião era sem fermento por esta mesma razão. Vamos analisar por partes essa argumentação. Primeiro, mesmo que fosse verdade, isso apenas mostraria que na ceia do Senhor não teria sido usado o vinho, mas não serviria para provar que não se poderia consumir vinho fermentado nas demais ocasiões, pois nos demais dias também era permitido comer pão com fermento. Segundo, para esclarecer se o vinho da Santa Ceia era ou não alcoólico, leamos 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, 20 ao 22. Abre aspas. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? O apóstolo Paulo repreendeu alguns cristãos por excessos. Eles estavam ficando bêbados na ceia do Senhor. Agora eu te pergunto, alguém ficaria bêbado com suco de uva na ceia do Senhor? É claro que não. Isso prova que o vinho usado na ceia do Senhor era de fato vinho, ou seja, alcoólico. Outro ponto a ser levado em conta é o fato de que mesmo durante a festividade dos pães sem fermento, era permitido o consumo de vinho fermentado, pois foi esse mesmo vinho que Jesus usou para a celebração da ceia, conforme Lucas 22, 7 ao 20. Isso significa que o fermento que representa o pecado não é uma referência a qualquer tipo de fermentação, mas apenas ao tipo de fermentação acrescentado. A fermentação produzida na massa de farinha por um aditivo, o levedo, a saber, fermento ou massa lêveda. Você pode pausar este vídeo aqui e pesquisar com calma 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Podemos concluir com isso que não há razões para crermos que o vinho usado na Santa Ceia era sem fermento, pois a fermentação natural do vinho não representava o pecado, da mesma forma que a fermentação feita à base de acréscimo de levedura a uma massa. Por isso, a própria festividade instituída por Deus se chamava Festividade dos Pães Ázimos, ou não fermentados, e não Festividade sem fermento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e fique em paz.